Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, depois que eu descobri que meu marido andava trocando mensagens com outras mulheres, eu meio que desencantei. Eu gostava dele. Quer dizer, não era mais a mesma coisa lá do começo, mas gostava. Até porque era o pai da minha filha. No entanto, ver aquelas mensagens, as coisas que ele escrevia para outras mulheres, teve um impacto tão negativo em mim que eu nunca mais consegui olhar para ele do mesmo jeito. Tivemos uma briga tão feia. E para falar bem a verdade, só não me separei porque minha família jamais iria aceitar. Tive uma criação assim, no sistema antigo, e sabia que ninguém ia ficar do meu lado caso decidisse largar do Ricardo. E ele, sabendo disso, acabou aproveitando a situação. Ficamos um tempão brigados, sem termos sequer qualquer contato íntimo na cama. Ele, inclusive, sabe, ficou lá e eu ia dormir no quartinho da minha filha. Mas, no fim, acabei me resignando e voltando a dividir a mesma cama com ele. Só que nada mais foi igual. Repito, me desencantei. Me tornei, na verdade, uma pessoa diferente do que eu era. Vivia em casa, quando tinha alguma reunião familiar, não conversava com ninguém. Todo mundo notou minha mudança, claro, né? Mas achei melhor não expor o nosso relacionamento para ninguém, nem mesmo para a família. Só minha mãe, na verdade, sabia do que tinha acontecido. Mas ela falou assim: casamento é assim mesmo, filho. Nem tudo são flores, né? A gente tem que ter espírito esportivo. Depois do que aconteceu, eu evitava sair com ele. Mas quando era uma coisa que tinha que acontecer, chegava quieta nos lugares e permanecia praticamente calada. Ficava no meu canto. Me resignei. Mesmo lá no meu trabalho, acabei me fechando um pouco também. Meu passatempo, na verdade, era a internet. Quando não estava ali dando atenção à minha filha, eu gostava de assistir vídeos engraçados, documentários, olhar o perfil dos conhecidos. Passatempo bobo, mas... enfim, falta de opção, né? E numa dessas vezes, eu mexendo ali na internet, fui dar uma conferida no meu perfil, ver o que andavam postando, e o perfil de um rapaz chamado Wagner apareceu ali como sugestão de amizade para mim. Sabe quando você vê a foto de alguém e te chama a atenção? E olha, não era o homem mais lindo do mundo. Bonito até que era, mas não era assim um fenômeno de beleza. Mas algo naquele sorriso despertou alguma coisa em mim quando eu olhei para sua foto. Por curiosidade, acabei acessando o seu perfil e olhando lá fotos, postagens. Ele também era aqui de Curitiba. E um detalhe que me chamou a atenção foi que eu e ele tínhamos uma amiga em comum, a Fátima. Fazia muitos anos que eu não via a Fátima, mas tínhamos sido colegas de trabalho, na época em que eu fiz estágio numa empresa do ramo de informática. Eu era bem novinha nessa época. Até o seu perfil eu acessei, da Fátima, para ver o que ela andava aprontando. Pelas postagens, ela também estava casada e tinha um casal de filhos. Achei melhor não mandar nada, nenhuma mensagem. Até porque, por conta daquela minha mudança, eu tinha me tornado uma pessoa meio fechada. Preferi ficar mais na minha, a ficar conversando, trocando mensagens com alguém. Mas apesar de não ter enviado nenhum convite de amizade para o Wagner, o rapaz cujo perfil eu tinha acessado e que tinha chamado minha atenção, passei a acompanhar o que ele postava. Pura curiosidade. Sabe, sei lá. E fazia bem olhar para suas fotos, ele sorrindo.
me passava assim uma certa paz. Ele aparentava ser um cara assim, de bem com a vida, pelas fotos que ele postava, sempre sorrindo. E eu acho que foi justamente esse detalhe o que me passou aquela sensação de tranquilidade. Me senti bem olhando aquele perfil. Só que um dia eu não vi que o Ricardo estava atrás de mim, né? Ele olhando assim, e eu distraída, né? O que eu estava fazendo ali no tablet? Distraído, olhando coisas na internet. Aí resolvi dar uma conferida no perfil do Wagner. De repente escutei a voz do meu marido. Quem que é esse cara, hein, Célia? Posso saber o que você está tanto olhando para essas fotos? Eu não estava fazendo nada de errado. Mesmo assim, naturalmente que me assustei. Não sabia que ele andava me vigiando. Falei, credo, Ricardo, quer me matar de susto? Ele ficou olhando para mim assim, e falou aquilo. Para se assustar desse jeito, é porque andava fazendo coisa que não devia, né? Quem é esse cara? Sei lá, não conheço. Se não conhece, o que você está fazendo aí olhando? Achou bonito? Sabe o que eu devia fazer naquela hora? Eu devia jogar na cara dele as mensagens que eu tinha visto no seu celular algum tempo atrás. Ele sim tinha feito muita coisa errada. Eu não. Estava apenas olhando o perfil do Wagner. Mas não tinha nenhuma intenção de trocar mensagens com ele. Por mais que eu achasse um cara agradável. E mesmo se estivesse, ele não tinha feito a mesma coisa. Só que em vez de tocar naquele assunto, achei melhor ficar quieto. Era algo que eu já tinha resolvido, botar uma pedra em cima. Mas acredite quem quiser, num gesto rápido, ele tomou o tablet da minha mão e começou a fuçar no perfil do Wagner, ver se encontrava alguma coisa, alguma mensagem que tivéssemos trocado, por exemplo, ou qualquer coisa suspeita. Mas como não encontrou nada, inclusive viu que o Wagner nem fazia parte da minha lista, me devolveu o aparelho. Só que acho que não preciso nem dizer, né? Ele ficou de cara feia. Sei lá o que passou pela cabeça dele. Mas ficou de cara virada só porque eu estava olhando aquele perfil. No dia seguinte, fomos almoçar na casa da minha mãe e o pessoal viu, né? Ninguém é bobo. Que ele estava com a cara esquisita, né? E teve um que perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Ele falou: aconteceu sim. Minha mulher anda muito cheia de segredinho com aquele tablet que ela comprou, viu? Vou dar um sumiço naquilo. E também eu vou ficar de olho, porque se ela estiver fazendo coisa errada. A minha mãe me olhou na mesma hora, assustada, né? Ué, que história é essa, Célia? Não tem história nenhuma, mãe. Sabe, eu só estava olhando lá, ele me cortou. Se atravessou e respondeu no meu lugar. A senhora acredita que ela estava olhando a foto de um cara ontem, dona Isaura? Mas deixa que eu vou procurar saber dessa história direitinho, viu? Olha, mentira não era. Só que não era nada daquilo que ele estava insinuando. Todo mundo ficou de olho comprido para cima de mim. Como se eu realmente estivesse fazendo o que não devia. Tudo bem. Estava ali olhando postagens, as fotos do Wagner. Me fazia bem aquilo. Aliás, eu nem sabia o porquê. Mas nunca tinha trocado sequer uma mensagem com ele. Um oi que fosse. Sabe, até porque, sei lá, não teria nem assunto. E nem coragem também. Só que o Ricardo levantou aquela suspeita. E depois, quando voltávamos para casa, eu cobrei. Estava no meu direito. Você não tinha nada que ter inventado aquela história, Ricardo.
Pelo jeito você já esqueceu, né? O que aconteceu tempos atrás, das coisas que eu encontrei no teu telefone. Quem não esqueceu pelo jeito foi você, né, Célia? Já falei que não tive nada com aquela mulher. Foi ela que mandou mensagem, eu só respondi. Aquela mulher não, Ricardo. Você trocou mensagem com 4 mulheres. Não foi só uma, não. Ah, que seja. Mas não fiz nada de errado. Eu pensei que você já tivesse esquecido disso, né? Se você estiver fazendo alguma coisa para se vingar de mim, você me paga, hein? Você me conhece. Sem dúvida, meu marido era bem engraçadinho. Aliás, como muito homem que tem por aí, né? Achou que eu já tivesse esquecido. Por que será que é sempre assim, né? Depois que aconteceu esse fato, ele não podia me ver quieta no meu canto, mexendo no tablet, que já vinha pro meu lado, bisbilhotando, me vigiando, querendo saber o que eu estava fazendo. Deixa eu ver. Daqui, deixa eu ver. Ele tirava o tablet da minha mão, mas assim, sem nem pedir licença. E como não devia nada, eu ficava na minha, né? Na verdade, eu evitava entrar no perfil do Wagner quando meu marido estava em casa, para evitar a confusão, né? Mas não deixei de olhar as fotos dele por conta disso. É como eu já disse, me fazia bem. Era como se o seu sorriso fosse uma espécie de injeção de ânimo para mim. A verdade é que meu dia não tinha a mesma graça se eu não olhasse as suas fotos, mesmo que fosse por um minuto. E convenhamos, né? Era uma coisa até curiosa, porque eu nunca o tinha visto ao vivo na minha vida. Não o conhecia pessoalmente. Ele nem devia saber da minha existência, né? E mesmo assim, fazia o meu dia melhor. Sei lá, eu me sentia como se ele fizesse parte da minha vida, mesmo sem conhecê-lo. É tão estranho, né? Quando uma pessoa que nem te conhece consegue te fazer bem, mesmo sem querer, sem nem saber. Era como se fosse um anjo que Deus tivesse colocado no meu caminho para tornar a minha vida mais leve. Só de olhar para suas fotos, eu me sentia feliz. Até que um dia, tirei coragem, não sei de onde, e mandei uma mensagem para Fátima, aquela minha amiga com quem eu havia trabalhado no passado e que também fazia parte da lista de amigos do Wagner. Ela lembrava de mim. Enfim, a gente conversou, até que pelas tantas, eu perguntei assim como que não quer nada, se ela conhecia o Wagner, se era amiga dele. Expliquei que ele tinha aparecido como sugestão de amizade e, para minha surpresa, ela falou que se fosse quem ele estava imaginando, era ninguém menos do que seu ex-cunhado. E de fato era. Imagine a minha surpresa. Ele tinha sido marido da irmã da Fátima. Mas os dois não estavam mais casados, já fazia tempo. Segundo minha amiga, até onde sabia, ele estava sozinho. E ainda acrescentou. Mas, por que a pergunta? Ficou interessada? Claro que não, Fátima. Bobagem. Falei que não, né? Expliquei que também tinha casado, já tinha uma filha, e até menti que meu casamento estava bem. O fato é que fui me deixando envolver, sabe, por aquele... Eu nem sei como nominar aquilo que estava acontecendo comigo. Aquela fantasia, digamos assim. E deixei me envolver mais do que devia. Até que um dia, finalmente, criei coragem, de novo, e mandei um convite de amizade para ele. E ainda, uma mensagem explicando que era amiga da Fátima, que tínhamos trabalhado junto. Sabia que ele era ex-marido da irmã dela. Ele não mandou nenhuma resposta, mas me adicionou. E sabe, só isso me deixou tão feliz. No entanto,
Depois não sei se a Fátima conversou com ele e falou de mim, ou se ele mesmo teve a curiosidade de olhar para as minhas fotos, minhas postagens. Só sei que depois, no dia seguinte, ele me mandou alguma coisa escrita, que, olha, me surpreendeu. Seja bem-vinda, Célia. Pelo jeito, você não lembra de mim, né? Mas eu já te conheço faz tempo. Repito, aquilo me surpreendeu. Fiquei sem entender. E aí perguntei, ué, como assim? Ele então me explicou que na época em que conheceu a irmã da Fátima, minha amiga, ele trabalhava lá perto da empresa em que eu e a Fátima, trabalhávamos. E ainda falou, eu te reconheci no momento exato que vi a tua foto. Aliás, você continua bonita, sabia? Olha, meu coração disparou aquela hora. Principalmente quando ele falou que eu continuava bonita. Meu Deus, ele já sabia quem eu era. Me reconheceu quando viu a minha fotografia. Já me achava bonita? Sim, porque para ele dizer que eu continuava bonita, só podia ser porque já me achava bonita lá do passado. E eu não lembrava dele. Que coisa. O pior é que mesmo tendo me esforçado, eu não consegui lembrar de nada do que ele falou. Ele falou até o nome da empresa em que trabalhava na época. E de fato, eu tinha assim uma vaga lembrança do lugar. Até porque já fazia, meu Deus, muito tempo. Anos e anos. E eu não consegui lembrar. E convenhamos, né? Ele não era uma pessoa fácil de esquecer. Eu com toda certeza me lembraria dele se já o tivesse visto alguma vez. Olha, aquilo me deixou tão confusa, tão apalermada, porque foi uma coisa completamente nova para mim. Porque mesmo fazendo assim tanto tempo, ele lembrava de mim, falou que lembrou no exato momento em que viu a minha foto. Depois eu falei com a minha amiga e ela confirmou tudo que ele falou. Ele ainda disse que na época tinha uma queda por mim, que às vezes ficava me olhando assim de longe na hora do almoço. Quem diria, meu Deus? Quem poderia imaginar? O problema é que eu realmente não lembrei dele. Começamos a trocar mensagens com frequência e olha, ele tinha um jeito tão bacana de falar, de ser. Era tão envolvente que em pouco tempo eu já tinha contado praticamente toda a minha vida para ele. Inclusive, falado sobre meu casamento. Contei que meu casamento não estava bem. Contei tudo. Inclusive, que era infeliz no meu relacionamento, que não amava mais o meu marido. E ainda fui além. Cheguei a dizer que o tinha achado lindo, desde que vi aquela foto do perfil pela primeira vez. As mensagens foram fluindo, eu fui me deixando envolver cada dia mais, até que um dia ele falou que queria conversar comigo pessoalmente. Claro que fiquei com medo, por tudo, né? Pelo fato de ser casada, pelo fato de saber que, sei lá, podia acontecer alguma coisa. Até porque ninguém é bobo, né? Havia entre nós uma atmosfera assim, que predizia alguma coisa. E se a gente se encontrasse pessoalmente, podia rolar. Eu sabia disso. Por isso tudo fiquei com medo. Só que ele não desistiu. Até que eu acabei aceitando seu convite. Marcamos na hora do almoço. E olha, quando aconteceu, quando a gente se viu assim cara a cara, pela primeira vez na vida, pelo menos para mim, ele lembrava de mim, mas eu não lembrava dele. Então, para mim, era a primeira vez que a gente se via. Meu coração bateu forte, o corpo todo tremeu. Tive de disfarçar, sabe? Para ele não perceber que eu estava nervosa, agitada.
Minhas pernas falseavam. De perto, ele era mais bonito ainda. Seu sorriso mais encantador. Trocamos um abraço, um beijo no rosto. E durante todo aquele encontro, ele ficou olhando para mim de um jeito. E eu olhando para ele também, é claro. Só que, apesar de tudo, dessa, digamos, atmosfera favorável, não aconteceu nada demais. Não teve beijo. Na verdade, nenhuma palavra, assim, ou gesto mais ousado. Foi como se fosse um encontro de amigos. Mas só eu sei o impacto que teve sobre mim. Depois não conseguia mais parar de pensar nele. Um segundo sequer. Sabe, era ele na minha lembrança o tempo todo, o dia todo. Até que no fim daquela semana, combinamos um novo encontro. E dessa vez, aí sim aconteceu o nosso primeiro beijo. Na verdade, mais do que beijo, foi uma explosão de sentimentos. Só depois disso é que eu decidi tomar uma atitude que eu já devia ter tomado há muito mais tempo e nunca havia tido coragem. Aliás, devia ter tomado essa atitude logo que descobri que o Ricardo andava me enganando. Só não tinha feito isso por causa da família, repito. Ninguém aceitaria. Então, por medo, sabe, e covardia mesmo, fiquei na minha. Só que me sentia tão fraca, sabe, porque eu sentia que estava sendo covarde. Mas depois que o Wagner começou a fazer parte da minha vida, que a gente passou a se encontrar, parece que tudo mudou. Já não tinha mais como manter aquele meu casamento de mentira com o Ricardo. Foi, sem dúvida nenhuma, a coisa mais difícil que eu já fiz, que eu tive de fazer. Foi obrigada, né? Pedi a separação. Só que, como eu já imaginava, ele não aceitou. Pensa numa situação complicada. Nas ameaças que ele me fez, inclusive contra a minha própria vida. Olha, não dá para acreditar, mas até isso ele fez. Se eu deixasse, olha, eu não gosto nem de lembrar do que ele me falou. Mas também eu estava vivendo um momento diferente e posso dizer com certeza que nunca tive tanta coragem em toda a minha vida. Decidi que mesmo que toda a minha família ficasse contra, nada iria me impedir de ser feliz. Saí de casa com a minha filha e fui morar com uma amiga do trabalho. Foi a única que aceitou me dar um canto para eu ficar, já que meus pais, até eles, me viraram as costas. Continuei o meu romance com o Wagner e estamos hoje mais unidos e mais apaixonados do que nunca. Continuo tendo medo que o Ricardo faça alguma coisa contra a gente. Claro que tenho, né? Mas repito, mesmo que seja preciso lutar contra tudo e contra todos, não vou desistir. Porque agora eu acertei. Agora eu tenho certeza que encontrei a felicidade verdadeira, a pessoa certa para mim. E a vida é tão curta para a gente desperdiçar do lado de alguém que não merece o sentimento que a gente tem. E eu já desperdicei tanta vida, meu Deus. Anos e anos. E menos ainda, a vida é curta quando a gente tem alguém tão perto, disposto a fazer de tudo para a gente ser feliz. Quer saber? Parece que nosso encontro já estava marcado para acontecer. Porque ele lembrou de mim no exato momento em que viu a minha foto. Assim como eu, mesmo sem ter lembrado dele, também me senti tocada aqui por dentro, quando olhei aquele sorriso pela primeira vez. Nosso encontro, hoje eu sei, e digo sem medo de errar, estava marcado, estava escrito nas estrelas. Um dia iria acontecer.
Até que finalmente aconteceu.